Hoje é dia 25, domingão. E se você achou que a gente ia ficar sem matéria, se enganou. Apesar de ser domingo, continua bombando as matérias de hoje. Olha só, o Bolsonaro fez uma publicação desmentindo, ou melhor, nem ele desmentindo, a Globo News desmentindo a narrativa que criaram sobre o Felipe Martins. E a grande questão é, a narrativa sobre o Felipe Martins desmonta toda a estrutura do tal golpe que criaram contra o Bolsonaro. A publicação do Bolsonaro foi estratégica. Foi realmente uma carta na manga que deram para o Bolsonaro utilizar. Outro tema que a gente vai falar aqui também é que tem muita gente pulando fora do barco do governo lulopetista. Pois é, com essa história do aumento do IOF, tem influenciador grande da esquerda que já resolveu parar de apoiar o Lula e começar a fazer críticas contra o governo. Outro assunto que a gente vai tratar também nesse editorial aqui é sobre a briga entre o Aldo Rebelo e o ministro Alexandre de Moraes. Parece que essa briga não caiu nada bem. E o Aldo Rebelo viu aqui a possibilidade de aumentar suas críticas. Vamos dizer que o Aldo Rebelo dobrou a aposta. E eu duvido que o ministro Alexandre de Moraes vai mandar prender o Aldo Rebelo. Ele fez um vídeo com críticas ao Alexandre de Moraes, mas a imprensa como um todo está dando apoio nesse caso ao Aldo Rebelo e não ao Alexandre de Moraes. Há quem diga que há informações no STF que os ministros do STF se irritaram com o ministro Alexandre de Moraes porque ele falou que ia mandar prender o Aldo Rebelo. E aí disseram que aí também tem razão, né, de muita gente criticar a corte de ser autoritária. Pois é, será que a ficha está caindo até nos demais ministros do STF ou é só mais um efeito do Donald Trump? Pois é. Então tem muita coisa para a gente debater, falar com vocês nesse editorial. É óbvio que eu vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem. Lembrando a vocês que a gente está nesse domingão aqui, às vezes a gente usa a tela do celular, a gente grava no celular. Hoje eu não estou em casa, estou de viagem, mais uma vez. E aí a gente está gravando aqui para vocês aqui direto do celular. Mas espero que a qualidade, o conteúdo esteja a contento para vocês, tá bom? E agora, antes de mais nada, peço para você se inscrever. A gente está com a nossa meta, bater 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente vai chegar lá. Curta e compartilha também. E antes de mais nada, eu vou trazer você para a tela do celular e bora para a matéria. Pois é, pessoal, ficou amplamente conhecida a discussão entre o Aldo Rebelo e o Alexandre de Moraes durante a oitiva que acontecia lá no processo do suposto golpe de Estado do Bolsonaro. Deixando claro que o Aldo Rebelo estava lá na condição de testemunha. E quando foi perguntado sobre a atuação de um dos comandantes da Marinha, o Aldo Rebelo tentou fazer sua explicação. No meio, ele foi interrompido pelo Moraes, que chegou a ameaçá-lo de prisão se ele não se comportasse. Isso gerou muitas críticas de vários players da política, inclusive comentaristas políticos, até do âmbito progressista, né? Como o Demetrio Magnoli, entre outros, que começaram a fazer muitas críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Até o Guga Chakra fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, ou seja, as críticas ao ministro aumentaram. O Aldo Rebelo, que é uma figura bem perspicaz da política, ele entendeu que agora é a hora dele dobrar a aposta e continuar fazendo críticas. Então, conforme vocês podem constatar aqui da matéria do R7, o Aldo Rebelo publicou um vídeo com críticas ao STF após ser ameaçado de prisão por Alexandre de Moraes, ou seja, ele dobrou a aposta, continuou fazendo críticas e ele entende, né, a aposta dele é que a opinião pública vai ficar favorável a ele caso o ministro Alexandre de Moraes tome qualquer reação contra ele. Caso o ministro Alexandre de Moraes recue e não tome medidas contra ele, ele acaba de ganhar um salvo-conduto para fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Acompanhe a matéria comigo. O ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Aldo Rebelo, publicou nas redes sociais um vídeo em que critica o STF, o Supremo Tribunal Federal, horas depois de prestar depoimento à corte e ser ameaçado de prisão por desacato pelo ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Nós não temos mais Constituição no Brasil. Nós temos, na verdade,
11 constituições ambulantes, afirma ao longo do vídeo, retirado de uma entrevista concedida no passado. O ex-ministro diz que ao longo do tempo o Supremo foi naturalmente tomando gosto por arbitrar as disputas dentro do Legislativo. Ou seja, a autoridade aqui máxima no Brasil se tornou, né, o Judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal. E o Aldo Rebelo acusa, né, o Judiciário de ter se tornado autoritário, ou seja, perdeu o mote inicial de ser um julgador imparcial. E isso aí está ganhando cada vez mais adeptos, né, inclusive entre os jornalistas. Pessoal, eu vou colocar o trecho do vídeo aqui, do Aldo Rebelo, né, que como foi informado aí, é ex-ministro da Defesa, então conhecedor da atuação das Forças Armadas, já foi o presidente da Câmara dos Deputados e amplamente respeitado por todos os espectros políticos, tanto deputados de direita quanto deputados de esquerda respeitam muito o Aldo Rebelo. Então o ministro Alexandre de Moraes acabou de cutucar alguém que tem amplo apoio político, e é por isso que o Aldo Rebelo viu que aqui é a necessidade, né, o ponto do Aldo Rebelo dobrar a aposta e até capitanear aí, quem sabe, uma eleição para o Senado, né? Lembrando que em 2022 o Aldo Rebelo tinha pretensões de concorrer ao Senado e agora ele viu que nessa bandeira de enfrentamento ao ministro Alexandre de Moraes ele pode ganhar força dentro do Senado. Acompanhe o vídeo aqui comigo. Com a política em crise, surgem os candidatos a ocupar o lugar dos deuses. E quem são esses candidatos? As corporações, principalmente a do Judiciário, o Ministério Público. Eles se julgam ungidos da pureza, da meritocracia, que a política é alguma coisa corrompida, que depende do voto comprado, das emendas secretas. Juntam-se todas a morbidez da política e diz, não, as corporações precisam assumir o lugar da política. E o Supremo aparece como principal protagonista porque está no topo dessa cadeia das corporações, é considerado do ponto de vista da Constituição um poder e ele disputa esse espaço com a política. Por essa razão é que para o Supremo prender o Bolsonaro, prender o Lula, prender ministro, prender quem quer que seja, faz parte do jogo, da disputa de poder, do empoderamento dessa corporação que já veio muito empoderada da Constituição de 1988. Pessoal, mas não para por aí. Depois, né, do enfrentamento do Aldo Rebelo às falas do ministro Alexandre de Moraes, o próprio Demetrio Magnoli, que é lá da Globo News e que é bem sensato em muitas de suas ponderações, ele começa a denunciar abusos do ministro Alexandre de Moraes e disse que tem que haver providências do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem que ter o papel de barrar abusos por parte do ministro Alexandre de Moraes. E ele, né, chegou a argumentar em outra matéria, dizendo que aí fica difícil, né, não passar para a sociedade o argumento de que o Supremo Tribunal Federal está, né, tentando censurar, calar e cometendo abuso contra os demais. Acompanha comigo aqui o vídeo em que o Demétrio faz essas críticas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Não se trata bem de direita e esquerda aí, mas da análise do papel do nacionalismo no pensamento político de direita e de esquerda. Uma questão complexa que vale a pena discutir muito mais. Mas a ameaça de ordem de prisão de Alexandre de Moraes não tem nada a ver com isso, com qual é o pensamento político de Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é uma figura que você pode concordar, discordar, eu discordo de quase tudo que ele acha, desde o tempo que eu era estudante até hoje, mas ele é uma figura cordata, respeitosa, ele dialoga com argumentos, ele não ofende, e nessa audiência não há ofensa dele, eu acho. Os juízes é que vão decidir, os juízes têm o depoimento dele. Ele é uma testemunha de defesa, ele não estava ofendendo, ele não estava desacatando. O que aconteceu com essa ameaça de ordem de prisão foi abuso de autoridade. Esse abuso de autoridade cometido por Alexandre de Moraes tem consequências processuais, porque significa que as próximas testemunhas pensarão duas vezes antes de prestar o depoimento que consideram correto,
que elas consideram correto, porque estão sob uma perene ameaça de ordem de prisão por parte de um ministro que conduz um processo como um xerife do faroeste conduz as suas ações. Eu espero que o Supremo tome providências para que testemunhas, sejam elas quais forem, e digam o que quiserem dizer sem desacato e sem ofensa, não sejam ameaçadas no tribunal. E se você acha que acabou, não acabou não, se enganou. O Aldo Rebelo sentiu que fez pressão em cima dos ministros do STF e resolveu triplicar agora a aposta. Depois de ter postado o vídeo com críticas, depois de ter visto, né, o posicionamento da mídia sobre a situação que aconteceu entre o Aldo Rebelo e o ministro Alexandre de Moraes, ele fez uma outra postagem exigindo desculpas do ministro Alexandre de Moraes, mostrando ali que o Alexandre de Moraes é, no mínimo, incapaz de reconhecer os seus próprios erros e pedir desculpa. Ou seja, ele está cutucando o ministro Alexandre de Moraes, ele sabe, né, a forma do ministro Alexandre de Moraes de agir, e ele está querendo, literalmente, que o ministro Alexandre de Moraes tome providências contra o Aldo Rebelo, onde ele aposta que irá instar a classe política contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha o trecho dessa reportagem do UOL aqui, que informa, né, esse momento em que o Aldo Rebelo cutuca o Alexandre de Moraes exigindo um pedido de desculpas. O ex-ministro Aldo Rebelo disse que está esperando um pedido de desculpas de Moraes depois do embate que eles tiveram durante o depoimento dele como testemunha na tentativa de golpe, em que Moraes chegou a dizer que prenderia o ex-ministro por desacato durante a fala dele. O ex-ministro foi no STF como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, que foi o comandante que teria dito a Bolsonaro que colocaria as tropas dele à disposição em uma possível investida do ex-presidente. Durante esse depoimento, Rebelo disse que Garnier estava só usando uma força de expressão quando disse isso. Aí o Alexandre de Moraes questionou se ele estava no momento em que a frase foi dita nessa reunião, e ele disse que não, e o Moraes então pediu para que ele focasse nos fatos. Rebelo subiu o tom no momento e começou a falar que estava sendo censurado, e foi nessa hora que Moraes falou em desacato. Pois é, mas se você acha que acabou por aí, se enganou mais uma vez. Pois é. Agora, quem resolveu ir cutucar o Aldo Rebelo e tomou uma invertida das grandes foi o Guilherme Boulos. Com coisa que o Guilherme Boulos tem moral para falar alguma coisa de alguém, né? Mas foi lá tirar onda, nervosinho, porque o Aldo Rebelo exigiu desculpas do ministro Alexandre de Moraes. Mas a verdade é que tomou uma invertida daquelas grandes. E aí, né, saiu com mimimi e chororô, como disse o Aldo Rebelo. Acompanha comigo essa matéria do Metrópolis. Aldo Rebelo retruca Boulos após embate com Moraes. Abre aspas, mimimi e chororô. O Guilherme Boulos, depois da situação, utilizou a rede social X para criticar o comportamento do ex-ministro. Abre aspas para as falas do Guilherme Boulos. Abre aspas. Aldo Rebelo é uma vergonha. De militante contra a ditadura, virou lacaio de golpista. Já que ele gosta tanto de semântica, deveria orientar seus estudos para o conceito de decadência, que ele simboliza como ninguém. O Aldo Rebelo não gostou nada disso. Em resposta, ele diz que Guilherme Boulos tem mágoas em decorrência da derrota para o Ricardo Nunes, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Na ocasião, o ex-ministro se aliou ao atual prefeito, que é o Ricardo Nunes, apesar do PDT, sigla na qual era filiado, apoiar a candidatura do Boulos. Abre aspas, Boulos, você ainda não recuperou da surra que levou do povo de São Paulo na última eleição. É muita mágoa. Pegue um rumo, pare com mimimi e chororô. Fica a dica, escreveu o Aldo Rebelo. Pois é, pessoal, depois de tudo isso, a impressão que se tem é que o Aldo Rebelo chegou para ficar. Vamos lembrar que o Aldo Rebelo, novamente, é um nome forte da política, é uma figura que, sabe, caiu na real a tempo do quanto o discurso da esquerda não é condizente com a realidade, acabou se virando, né, de certa forma, contra aquele discurso retrógrado da esquerda e vem ganhando cada vez mais apoio, né, no seio e no espectro
da própria direita. Pois é, a minha impressão é de que a gente ainda vai ouvir falar muito, mas muito, do Aldo Rebelo. Agora, outra matéria que eu quero falar com vocês é sobre a tal suposta trama golpista. Olha só, o próprio Bolsonaro fez uma postagem de um vídeo onde o Fernando Gabeira fala que realmente não tem como justificar ou argumentar que o STF pode ter um mínimo de razão no caso Felipe Martins. Para ser sincero com vocês, e eu vou colocar o vídeo agora para vocês, o que acontece é de que a situação que envolveu o Felipe Martins como um todo é uma carta de declaração de que nada do que o processo do STF, que o STF está fazendo sobre essa ação do golpe, pode ser levado a sério. Dá uma olhada no momento em que o Bolsonaro publica, né, o trecho do vídeo, do áudio do próprio Fernando Gabeira, que é um ícone da esquerda, mas que fala, né, dos abusos do Supremo Tribunal Federal. Na publicação, o Bolsonaro escreveu o seguinte: na Globo News, Fernando Gabeira cobra esclarecimento sobre o caso Felipe Martins. Gabeira aponta que está comprovado que Felipe foi preso por uma viagem que ele nunca fez e que agora seus advogados também demonstraram que ele não estava na reunião que a PGR falsamente o acusa de ter participado. Mais um dia de normalidade institucional na democracia brasileira. O que eu acho nesse processo que precisa ser melhor esclarecido, tenho dito muito, é o caso do Felipe Martins, né? Eu acho que não está sendo discutido da forma que deva ser discutido. Primeiro porque ele foi considerado nos Estados Unidos como entrado, como participando de uma viagem aos Estados Unidos que ele não fez, até um inquérito sobre isso nos Estados Unidos. E agora os advogados dele provaram também que ele não estava naquela reunião em que ele teria dado a ata do golpe aos ministros militares. Segundo os advogados, a partir dos dados da TIM, ele estaria em outro momento, em outro lugar, que não era exatamente o lugar da reunião. Então, essa situação dele que eu acho que talvez tenha que ser melhor esclarecida ao longo do caminho. Pessoal, mas o cerne dessa ação do golpe sempre foi a minuta de golpe que o Anderson Torres e o Felipe Martins tinham apresentado em uma reunião e que os generais confirmam que foi entregue por eles. Se um dado concreto, como a geolocalização do celular, desmente a narrativa do Mauro Cid, desmente a narrativa dos demais ali, o que deve valer mais? Um dado concreto apresentado pela defesa de que o Felipe Martins não estava lá, porque a própria TIM informou isso através dos dados de geolocalização, ou o argumento do Mauro Cid, que desmaiou, teve pressão, chorou, depois questionou que foi pressionado e que eles colocavam lá o que eles quisessem. Cara, fica cada vez mais difícil, né, sustentar essa narrativa de golpe. E até interessante, né, sobre essa tal trama golpista, tem um influenciador, né, muito conceituado, cara, que é o Kim Paim, é muito mais conhecido, né, no cerne bolsonarista, no núcleo bolsonarista, e o Kim Paim, ele fez uma análise, né, sobre essa trama golpista, sobre o que aconteceu até agora no processo. Eu vou colocar um trechinho do vídeo aqui para que você possa acompanhar comigo. Duas coisinhas bem rápidas, né, que eu acho que deixam a turma da Globo chateada. A turma da Globo fica bem triste com esse tipo de notícia. Olsen nega plano de mobilizar tanques para impedir posse de Lula. Que coisa, né? Que coisa, né? Oh, rapaz. Esse golpe tá estranho, viu? O golpe que não tem nem plano, não tem nem tanque. E impedir como? Com badog? Bolinha de gude? Olsen nunca soube
de reuniões sobre golpe, só pela imprensa. Então, pessoal, é só impressão minha ou cada dia que passa essa história do golpe fica mais difícil de se sustentar? Pois é. Agora, já que a gente está falando desse golpe também, vamos falar das demandas do Donald Trump contra o Supremo Tribunal Federal. Pois é, o Supremo Tribunal Federal está demonstrando muita coragem e está demonstrando que não está a fim de recuar e parar, né, na batalha em relação às sanções do Donald Trump. Não declararam um apoio total ao ministro Alexandre de Moraes. A Veja publicou uma matéria agora que a gente pode chamar o STF de destemidos. Mas será mesmo? Vou mostrar para vocês na tela aqui. Matéria da revista Veja. Aqui não há nenhum medo, diz Gilmar Mendes sobre sanções dos Estados Unidos a Moraes. O decano do Supremo Tribunal Federal considera a possibilidade do governo Trump punir um ministro da corte como um absurdo. Mas absurdos acontecem, ou seja, até eles sabem que isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Se o Supremo Tribunal Federal não recuar, não voltar atrás e parar, né, com essa ação contra o Bolsonaro, o Donald Trump já deixou muito claro que vai partir para cima do Supremo Tribunal Federal. Isso já ficou mais do que claro. E também, né, com essa situação aqui, fica mais do que claro que a corte está sentindo, né? Se está se manifestando, se está dando declarações, é porque está sentindo a pressão do Donald Trump. Isso é inevitável, não tem como fugir. Então, a cada momento que a gente assiste uma manifestação dos ministros do Supremo, é porque a preocupação está cada vez mais crescente. E o pior é que eles estão tentando fazer de tudo para justificar que é um absurdo o que o Donald Trump está fazendo, que é uma violação da soberania, que o governo Lula tem que entrar em defesa dos ministros do STF, que o Donald Trump está atacando as próprias instituições, está atacando a justiça brasileira, está atacando a liberdade do judiciário brasileiro, se bem que, na verdade, todo mundo já entendeu e todo mundo viu que não é bem assim, né? Todo mundo percebeu que o negócio não é bem esse. Teve um debate entre dois advogados, um deles é o Cacai e o outro o André Marsiglia, sobre essa situação. Se o Donald Trump está fazendo essas investidas, se ele está violando a soberania nacional ou se não está violando a soberania nacional. E é óbvio que o Cacai, que é o advogado sempre defensor da esquerda, disse que está violando a soberania. Mas ele não teve essa mesma preocupação de falar que estava violando a soberania quando o Barroso, né, foi pedir ajuda para o próprio Joe Biden, né, para interferir aqui contra o Bolsonaro. Também não falou que viola a soberania quando o governo Lula quer que o Xi Jinping mande uma figura aqui para dentro para poder censurar você. Eu vou colocar o trecho, né, dessa reportagem aqui e da fala do Marsiglia aqui para vocês. Acompanhem comigo. Que não há ferimento à soberania em um deputado ir costurar politicamente o que ele bem entender, onde ele achar que sim, que deve fazê-lo. Senão a gente tem que achar, por exemplo, que o presidente brasileiro ir à China pedir que um enviado, como foi noticiado, chinês do governo venha aqui regular as nossas redes ou auxiliar a nossa questão digital, é também um crime, é também uma violação à nossa soberania. Ou até mesmo o Musk, que está sendo investigado pelo ministro Moraes e é um cidadão estrangeiro no inquérito das milícias ou antidemocráticos, enfim, eu acho que é do inquérito das milícias digitais, também seria uma violação à soberania do outro país. É um membro, inclusive, do governo norte-americano. E aí é que o negócio fica mais interessante ainda. Segundo essa informação que foi passada, né, de que é o Eduardo Bolsonaro que está articulando, e eles articulam aqui que o próprio Eduardo Bolsonaro é o responsável por tudo isso que está acontecendo contra eles. Antes era piada e agora é um grande articulador. O Eduardo Bolsonaro entra na mira do Supremo Tribunal Federal. Olha só essa matéria da Bela Megali, que trata justamente dessa questão do Eduardo Bolsonaro, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Eduardo Bolsonaro entra na mira do STF após ameaça dos Estados Unidos contra Moraes. Abre aspas, molecagem. Pois é,
Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão encarando a ação do Eduardo Bolsonaro como se fosse uma molecagem contra eles, que ele fosse o único e grande responsável por todas as ações que o Donald Trump está tomando contra o ministro Alexandre de Moraes. O que impressiona, como eu disse para vocês, é que até pouco tempo atrás eles o tratavam como uma piada, né? Como uma brincadeira, que o Eduardo Bolsonaro era só mais um aloprado, só mais uma figura que realmente falava besteira, um vassalo do Donald Trump, um puxa-saco do Donald Trump, que não conseguia nada. E agora que as sanções estão chegando, já começa a mudar o discurso, né, de que realmente é hora de partir para cima e ficar, né, na mira do Supremo Tribunal Federal. A grande questão, como é que o Eduardo entrou na mira? Vamos lembrar que teve um pedido do PT, né, para que seja decretada a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Ele não estava no Brasil, não vai adiantar. Em defesa do Eduardo Bolsonaro, o Felipe Barros, que é o presidente da Credem, escreveu o seguinte: se a esquerda se incomoda tanto de ver os Estados Unidos condenar a violação à democracia no Brasil, por que, em 2022, tomava a iniciativa de pedir-lhes exatamente isso? Será que é porque, em 2022, os Estados Unidos redirecionaram o resultado eleitoral brasileiro por meio de verbas bilionárias destinadas à esquerda, enquanto, em 2025, está prestes a puni-la pelos crimes internacionais cometidos graças à verba recebida? Pois é, aqui o Felipe Barros faz uma crítica pesada, né, dura em cima do Supremo Tribunal Federal, mostrando que ele está bem alinhado com o Eduardo Bolsonaro, e aqui é óbvio que ele está se referindo e mencionando ao USAID. Lembrando que o próprio Felipe Barros teve encontros e reuniões com Mike Pence, que é o ex-secretário do Donald Trump, que afirma, né, ter as provas necessárias para demonstrar que o próprio Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral ajudaram a derrubar o Bolsonaro em 2022, né, através de medidas, né, que vieram da própria USAID e do governo de Joe Biden. Pois é, cada dia que passa o sistema fica mais repleto de informações e cada vez mais aquilo que hoje é considerado ridículo pela direita, uma piada da direita, amanhã é temor do próprio sistema, do próprio Supremo Tribunal Federal e de todos os partidos de esquerda. Pois é, pessoal, e é isso, tá? Nesse primeiro editorial de hoje foi isso. Lembrando vocês que é um pouco mais difícil gravar do celular, eu tô num quarto de hotel aqui, tô com a família, tá? E às vezes eu até chego num hotel, eu tenho que reservar 2 quartos, porque é difícil você gravar junto da família. Eu tenho uma criança autista, então eu tento fazer de tudo para trazer um conteúdo assim mais adequado para vocês, tá? O mais adequado possível para vocês. Então peço desculpas se houve alguma falha aqui no conteúdo, se não ficou contento, mas hoje é domingão, a gente acorda cedo, né? Enquanto tá todo mundo ali tomando café, às vezes a gente corre aqui para gravar, aproveita para gravar, aproveita às vezes de madrugada para gravar, para não perder o tempo com a família também. O importante é que a gente não deixa sem trazer o conteúdo de relevância, sem trazer as informações como a gente sempre está acostumado aqui, direto para vocês, tá bom? Então, desde já, muito obrigado, que Deus te dê sempre, né, esperança de continuar lutando, que o seu café da manhã comigo possa ter sido prazeroso e que daqui a pouco a gente volte para poder bater mais um papo na hora do almoço e falar um pouquinho mais sobre política. Combinado? Então, um grande abraço e vejo vocês daqui a pouquinho, né, ao meio-dia, tem mais um editorial em especial aqui para vocês. Grande abraço.